Meus amigos, minhas amigas, eu quero agradecer a vocês pelas constantes visitas ao canal do pastor Irineu Messias. É com muita alegria que eu comunico a vocês que a cada dia que eu observo o meu canal, eu vejo que está aumentando o número de inscritos. Isso significa também de que mais pessoas estão gostando do conteúdo que nós estamos ministrando. Este conteúdo é primeiramente, para a glória de Deus. Em segundo lugar, para anunciar o Evangelho de Jesus para a sua vida, para ensinar-lhes a palavra de Deus naquilo que Deus tem nos ensinado, porque o compromisso maior com vocês, primeiramente com Deus, é anunciar o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, usando essa tecnologia tão moderna, que é a internet, que é o YouTube, o Facebook, o Instagram e outras redes sociais como o WhatsApp, para nós distribuirmos as mensagens do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos numa época tão difícil em que as pessoas estão espalhando fake news que têm feito tanto mal nos países, têm matado pessoas, têm incitado ódio. Mas nós que somos cristãos, comprometidos com a palavra de Deus, não devemos, inclusive, entrar por este caminho nem imitar tais comportamentos. Devemos pregarmos, sim, a palavra do Senhor Jesus. Se tivermos de espalhar, devemos espalhar tão somente verdades, e a principal delas, as verdades da palavra de Deus. E é esse o objetivo do nosso canal aqui no YouTube. E por esta razão, eu acredito que as pessoas estão paulatinamente se inscrevendo no nosso canal, porque estão percebendo a seriedade do trabalho nosso em anunciar as verdades do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com um único objetivo. Primeiro, que sempre quero reiterar, de agradar ao Senhor nosso Deus, mas de ministrar uma mensagem que vá de encontro ao seu coração. Eu sei que muitas das mensagens que aqui eu tenho pregado, talvez não tenha lhe agradado, talvez algumas tenha lhe incomodado, porque é assim mesmo, a palavra de Deus, quando toca naquelas questões que nós não queremos tocar, ela nos incomoda. Foi assim com os profetas do passado. Quem não lembra de Jeremias, se você leu o livro de Jeremias, Jeremias foi hostilizado, Jeremias chegou quase a morrer porque ele estava pregando a palavra do Senhor Jesus. Claro que eu não estou me comparando a Jeremias nesse quesito, porque aqui até agora eu espero não ser agredido por ninguém, porque a ninguém aqui eu estou agredindo ou sendo mal educado, muito pelo contrário, trato de forma muito respeitosa, que é a minha obrigação ser respeitoso com todas as pessoas que me assistem, diferentemente, infelizmente, de alguns que ministros, né, que estão usando a internet para serem extremamente arrogantes, mal educados, criticar de forma, digamos assim, fora do tom e anticristã as autoridades do nosso país. Isso não é papel de quem é pastor de ovelha, não é? Mas deixamos-se para lá. Cada um vai responder a Deus pelos seus atos, é o que diz a palavra do Senhor. A minha alegria de estar com vocês aqui é para pregar a palavra do Senhor Jesus, e por isso que neste momento eu quero refletir com vocês um texto da palavra de Deus que está lá em 1 Timóteo, capítulo 6, e o versículo 11 e o 12. Mas antes eu não poderia deixar de pedir também a vocês, mais uma vez, que não deixem de se inscrever, que não deixe de dar o seu like, dê o seu like, é importante para esse e para outros vídeos, para o canal. Compartilhe as mensagens, ative o sininho e siga comigo até o final, não só neste vídeo, mas nos outros vídeos que tem aqui no canal, que você pode acessar para alimentar a sua vida com a gloriosa palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas diz assim o texto sagrado de 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 11 e o 12. Assim diz as Santas Escrituras: Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Peleja boa, peleja da fé, apodera-te da vida eterna, para a qual foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. O 13. Diante de Deus, que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus,
que perante Pôncio Pilatos deu o testemunho da boa confissão. Exorto-te, para concluir o pensamento aqui do apóstolo, a que guarde este mandamento sem mácula e irrepreensível até a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, nós estamos aqui diante de um trecho da Palavra de Deus em mais uma das cartas do apóstolo Paulo. Desta feita, uma carta não dirigida a uma igreja especificamente, mas dirigida a um ministro que Paulo, em outras partes dessas duas cartas que ele escreveu, foram duas, 1º e 2º Timóteo, ele tem Timóteo como verdadeiro filho na fé. Então, Paulo tinha um cuidado muito grande com o crescimento, com o amadurecimento e com a consolidação da fé de Timóteo. Paulo tinha o cuidado de estar sempre instruindo Timóteo, para que Timóteo pudesse também instruir corretamente a igreja para a qual ou para as quais ele for enviado pelo próprio Paulo. E aqui Paulo está falando para Timóteo. Nós observamos aqui este capítulo 6, é onde ele fala sobre o perigo das cobiça, o perigo da cobiça, é onde diz que a raiz, o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal, onde ele fala, e aqui faz essas recomendações aos que servem a Deus. E Timóteo é um dos que serve a Deus, e ele como é uma tarefa muito importante, porque era ministro, era pastor, e o ministro, ele tem a obrigação, mais do que os demais, de ser exemplo dos fiéis. Porque se ele não for exemplo dos fiéis, o que é que ele vai poder ensinar para o seu rebanho, para as suas ovelhas? E, infelizmente, nos dias atuais, nós estamos vendo muitos ministros sendo um péssimo exemplo para os fiéis, envolvido em estelionato, envolvido em falsos milagres, envolvido em fake news, envolvido em processos que nos deixam assim boquiabertos, envolvido em tantas coisas. Essas pessoas, portanto, não estão seguindo o conselho do apóstolo Paulo dado ao ministro Timóteo, e não estão ouvindo, sobretudo, os conselhos do Espírito Santo de Deus, que manda que todos nós sejamos imitadores de Deus como filhos amados, como está escrito lá no capítulo 5, e o verso parece-me 1 da carta do mesmo apóstolo Paulo aos Efésios. Portanto, Paulo estava tendo esse cuidado com Timóteo, para que ele não se envolvesse nessas coisas, para que ele tivesse uma conduta ímpar, uma conduta íntegra, uma conduta exemplar como cristão. E por esta razão, vamos aqui voltar aos versículos 11, 12, 13 e 14. Aí ele diz: mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Mas que coisas especificamente Paulo estava aqui se referindo? Paulo estava aqui, olhando um pouco antes desses versículos, a começar do versículo 3, ele fala de que tinha muitas pessoas ensinando doutrinas diversas, né, de pessoas que não estavam andando segundo a doutrina do nosso Senhor, as sãs palavras do Senhor Jesus Cristo, e que se essas pessoas assim estivessem fazendo, eram pessoas soberbas, que nada sabiam, mas que deliravam acerca de várias questões de contenda das palavras, de onde, dizia ele aqui no versículo 4, nascem as invejas, as porfias, as injúrias, as suspeitas maliciosas. Infelizmente, é esse quadro que nós não vamos generalizar, mas é esse quadro que nós estamos vendo e observando em muitos rebanhos cristãos, em muitas igrejas evangélicas, em que há uma verdadeira disputa pelo poder, pela fama, exatamente aqui que o Espírito Santo de Deus estava prevendo e alertando a Timóteo. Mas foi o que aconteceu com essas pessoas que não leram esta palavra, que não procuraram vigiar suas vidas para não cair nessa tentação, desse laço do diabo. E eu peço, inclusive, neste momento, aos irmãos em Cristo que orem por mim, porque também não estou livre dessas coisas, porque o diabo que
lança alguns, tenta alguns, pode tentar a mim, pode tentar qualquer um de nós, para que Deus tenha misericórdia de mim e tenha misericórdia dessas pessoas, para que essas pessoas possam voltar desses caminhos tão terríveis, que em nada têm contribuído para o engrandecimento do reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito pelo contrário, faz com que as pessoas pensem duas vezes em entrar numa igreja evangélica, que pode até chegar a imaginar, será que é igual àquela igreja cuja esposa ou pastora matou o pastor? Então, ou seja, são coisas como essas que nós, como crentes em Jesus, devemos refletir e orar, primeiro reprovar de forma muito pública, mas tendo cuidado para que realmente não nos igualemos com palavras torpes que não condizem com a nossa conduta cristã, mas temos que deixar claro para as pessoas que nos conhecem, sabem que nós não concordamos com esse tipo de postura. E Paulo está alertando Timóteo exatamente por conta disso. Paulo está dizendo que essas pessoas que assim agem não estão seguindo. Vou reiterar, no versículo 3, as sãs palavras do Senhor Jesus Cristo, a doutrina do Senhor Jesus Cristo, e Paulo as classifica como soberba, que nada sabe e que se envolve com contenda de palavras, daí de onde nascem as invejas, estou reiterando, porfia, injúria e até suspeitas maliciosas.